Família faz homenagens à jovem encontrada morta em casa incendiada em Mogi-mirim. Essa é uma das informações, tristes notícias da semana que a gente vai passar aqui para o ouvinte Piratininga. Eu, Biagione Neto, mais Francisco Artem e Suzana Vasconcelos. Outra notícia aqui triste também é que a população de São João da Boa Vista, mais pobre, não está conseguindo cobertor. Vocês vão ouvir uma denúncia aí bastante grave e o frio está chegando. Esse final de semana aí nós vamos ter um frio extremamente considerável. E as assistência social, o pessoal que socorre aí, não está tendo cobertor. Bom, falar em assistência social, falar em frio, aliás, alerta para mudanças bruscas no tempo, na temperatura. São João da Boa Vista e região, inclusive aqui para o sul de Minas, fortes ventos são esperados aí durante essa noite e madrugada. Eu estava vendo no Instituto, né? São João está na rota dos ciclones. Então, ontem, inclusive, chegou a ser dado um alerta no SBT, tomar cuidado, Mogi Guaçu, Campinas. Sim. Nós nem publicamos aqui na rede. É o alerta laranja, né? Nem publicamos na rede para não deixar... A gente não sabe, porque tinha vários institutos, cada um está falando uma coisa. E a gente está achando que o problema já tinha sido resolvido, mas parece que não. Depois nós temos uns quadros aí, nós vamos mostrar. Estão dizendo que estamos na rota, que ainda podemos sofrer consequências desse ciclone. Na verdade, são reflexos do ciclone lá no sul, né? Esses reflexos que passam aqui para outras cidades que, como você disse, estão, bem dizer, na rota de tudo isso que está ocorrendo aí no Brasil, o Rio Grande do Sul e o litoral norte aqui do estado de São Paulo, que também vão sofrer com esses reflexos desses ciclones. Tá certo. Exatamente isso, bastante. Diz que vai ficar abaixo de 5 graus, vamos ver, né? Você está com as manchetes aí, tem mais manchetes aqui, olha. Outra notícia triste ainda, hein? Também a fome está aumentando no Brasil e em São João da Boa Vista. Eu tenho aqui mais uma notícia policial. Um casabranquense foi encontrado morto aqui em São João da Boa Vista. Aqui em São João? No bairro do Rosário. Vamos começar por essa então, também. Eu acho interessante isso. Tá certo. Polícia Militar, aqui de São João da Boa Vista, foi acionada aí para essa ocorrência de encontro de cadáver em uma residência localizada na cidade. Bairro do Rosário. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, já havia confirmado o óbito da vítima, um homem de 44 anos, de Casa Branca. O corpo foi encontrado no sofá, estava deitado aparentemente sem sinais de violência, né? E a Polícia Civil esteve presente durante a ocorrência, mas não foi necessária a realização de perícia, uma vez que a morte aparentava ser natural. Até o fechamento dessa edição, Artem, a identidade da vítima não havia sido divulgada. Tá certo. O que mais nós temos aí, Biagione? Temos aqui a família da jovem que faleceu aí em Mogi-mirim em decorrência de um assassinato, né? Ela foi encontrada morta, a polícia acredita que tenha sido assassinada pelo então companheiro dela, que após matá-la, colocou fogo na casa e se matou. Essa é a jovem. Essa informação a gente trouxe ontem aqui no Rotativa, né? Agora, a novidade é que várias homenagens foram feitas aí nas redes sociais por parentes e amigos também de Gabriele Cristina Batista Pinto, 25 anos, encontrada morta aí nessa casa incendiada. Aí a casa... Que judiação, depois do incêndio... Nós estamos vendo aqui pela Connect TV, pela rede Piratininga de comunicação e também pelo aplicativo de Piratininga, a foto tanto da moça como da casa incendiada. Absurdo. E uma moça muito querida, muito bonita, linda. Sim. A menina. O suspeito, 32 anos, parece que era usuário de crack, segundo o irmão da vítima. Eles brigavam muito, ele era agressivo e usuário de crack.
Quer dizer, a gente sempre diz que deve-se tomar cuidado, né, com quem você está. E nesse caso em particular, a união matrimonial seria no sábado agora. Muito. Ou seja, ela pode ter tido aí a decisão, né, de não ter percebido a bobagem que ia fazer, né? E confirma aquela tese que a gente tem debatido aqui, né? A tragédia do momento é a droga. A droga. É o flagelo da humanidade, né? Se o irmão dela tiver certo, tudo isso aí estava acontecendo na vida da Gabriele, né? E agora a polícia vai investigar para ver se realmente foi um feminicídio seguido de suicídio. Eu acho, tem uma teoria de que o mundo está melhorando muito, ao contrário do que muitos acham que o mundo está piorando, não. Tá. Você tem hoje, por exemplo, preconceitos, estão sendo derrubados várias barreiras, né? A questão de proteção ao animal. Antigamente, dou um exemplo, todo moleque andava com estilinguinho, né? Atrás, na calça, no shortinho, e pedrada nos passarinhos, não era isso? Você vê que hoje a própria geração, a geração nova, já não faz mais isso. Todo mundo protege. E bastante, protege mesmo. As crianças querem os animais, né? Querem... Então, você veja, preconceito. Antigamente, aqui em São João da Boa Vista, você tinha clubes, todos os clubes não admitiam o ingresso de negros. Isso era uma coisa assim horrível, mas acontecia e as pessoas e a sociedade não se indignavam, né? Foi preciso leis para que os negros também tivessem um acesso. E hoje nem de lei precisa, porque se barrar um negro em qualquer clube, o que vai acontecer? A própria sociedade, quem estiver perto, vai se indignar e vai reagir. A verdade é essa. Então nós estamos tendo assim campos que a evolução da humanidade como ser humano, como cristão, são campos muito importantes. A gente sente que o mundo está melhorando, ao contrário do que às vezes a gente tem a impressão, né? Ontem nós vimos a entrevista do delegado, o Dr. Celso Taruti, dizendo essa questão de que a gente vê o abuso contra menor e a gente fica indignado, tal, mas isso é o fim do mundo. Tá? Bom, segundo ele, e é fato, sempre aconteceu. O que, se há algo bom nisso, que agora está sendo mostrado. Denunciado, a imprensa está falando. Né? A polícia está agindo. Né? Punido, nem punia o Beijone. A gente sabia, na época de moleque, que tinha alguém que sofria um abuso e tal, mas era dentro da família, ninguém falava. Então, o mundo está evoluindo. O grande inverso, o grande atraso, o grande regresso, o grande flagelo da humanidade, droga. Sim. Exatamente. E aconteceu em Vargem Grande. Também a mesma situação, de apreende um indivíduo por tráfico de drogas. A PM estava numa rotina num bairro lá, Santana, né, em Vargem Grande. Aí eles averiguaram que tinham vários espaços ali com atividades suspeitas. E quando eles chegaram na rua Jaboticabal, depararam com esse indivíduo muito nervoso, que ao ver a viatura ficou bastante assustado. Aí ele foi abordado, os policiais, e ao mesmo tempo ele engoliu alguma coisa para poder esconder a droga, mas ele tinha R$ 189,75 em dinheiro, um aparelho celular e depois na residência dele, mais 11 pedras de crack embaladas prontinhas para vender. E na delegacia ele teve então esse ato infracional de tráfico de drogas, mas foi liberado pela custódia da sua genitora. Então, tá certo. Mais uma situação. Estamos recheados de casos como esse. Mas esse de Mujimirim, se for a afirmação do irmão da vítima, dá para explicar tudo. Sim. Né? Por que a pessoa comete um ato tão horroroso deste? Né? Droga. Então, quase todas as ocorrências que nos chocam, que nos deixam indignados, têm a ver com droga, com tráfico. Né? E ainda, sobre o comentário de ontem, o crime organizado torna isso muito mais grave. E o crime organizado, não pensa você que está longe, não, está na porta da sua casa. Às vezes é um vizinho, o mais gentil, o mais atencioso. Às vezes é um político,
né? Nós vimos que o tráfico está patrocinando políticos, está patrocinando estudantes de direito, porque certamente quer ingressá-los no Ministério Público, como juízes, para poder servi-los. Então, se não houver um basta, se não houver um rompimento disso, se não houver um rompimento deste avanço do tráfico, a sociedade vai ficar insustentável. Nós não vamos mais conseguir o mínimo de tranquilidade para viver numa sociedade, porque a partir do momento que você tem aqui o comando do tráfico, que eles dominam o crime organizado, domina a política, domina o judiciário, domina o Ministério Público, é muito grave. Em se confirmando todas essas notícias que a gente estão aí, que a gente pode ver, é assustador, viu, Berjone? Um mundo que nos se apresenta aí num futuro próximo, né? Eu fico atemorizado, não sou de ficar atemorizado não, mas eu fico atemorizado quando eu vejo essas notícias. Essa do patrocínio aí do crime organizado para estudantes, para políticos, meu amigo, isso, se você parar para pensar, as consequências que isso pode ter num futuro rapidinho, né? É a total desorganização da sociedade, é o fim das instituições, né? Acabou. No dia que o crime organizado dominar, acabou. Lembrando também, Artem, o envolvimento de criança e adolescente. E ontem, dia 13, completou 33 anos o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi uma lei... grande avanço, né? Foi exatamente para isso, para que haja uma proteção integral, é a responsabilidade do Estado, né, de proteção total, o Ministério Público também, essa proteção integral à criança e adolescente, e nós estamos aí com 33 anos, com uma série de alterações, mesmo assim, crianças e adolescentes na rua envolvida com drogas. Falando-se em comemoração, hoje, 14 de julho, também é comemorado, né, o dia da Revolução Francesa. É mesmo. E ontem nós conversávamos aqui e eu sempre puxei esse tema no 14 de julho, né, em relação à nossa 14 de julho aqui, uma das principais ruas de São João da Boa Vista, né? E também... lembrando a nossa proclamação da República, nós temos a homenagem feita aqui em São João da Boa Vista, só que uma ruazinha bem pequenininha, até meio escondida aí, ela para se comemorar a nossa proclamação. Então fica aí, né, essa diferença de comemorações, né? A francesa para a brasileira aqui em São João da Boa Vista. Mas tem uma razão de ser, até nós colocamos, eu vou depois selecionar aqui um trechinho, nós colocamos hoje no programa Histórias da Minha Cidade a explicação do professor João Batista Canapieco, inclusive justificando o nome 14 de julho para a rua. Então nós vamos representar, não sei se o Rodrigo tem aí já, que foi no ar hoje no Histórias da Minha Cidade, mas a gente vai providenciar. E a importância do 14 de julho. Mas o que eu tenho a ver com 14 de julho, com Revolução Francesa, com o que tem a ver? Você vai entender que nós temos muito a ver. E que a Revolução Francesa entra nesse âmbito que eu falei, filosófico, de avanços da humanidade. Liberdade... Liberté, fraternité, igualité, isso. Liberdade, fraternidade, igualdade. Foi a primeira vez que o povo pegou na unha mesmo e resolveu. Derrubou lá a monarquia. A muralha lá, a Bastilha, né? Sim. Derrubou e acabou, soltaram lá os presos que haviam lá e, enfim, né? Derrubou a monarquia francesa. Então, já explicando, vamos depois mostrar o professor falando, mas já explicando, é justamente isso. É uma revolução que acontece lá. Não é golpe, é revolução. Se golpe for, é do povo. Foi o povo que tomou o poder. Né? E acontece lá, mas tem um reflexo no mundo inteiro. Então, de repente, o mundo entendeu, olha, o povo pobre tem que se manifestar. O povo pobre tem que falar, tem que ser respeitado. Então, são esses os ideais de 14 de julho e por isso que São João da Boa Vista tem essa importante avenida, hoje movimentadíssima. Né? Acho que toda cidade tem a sua 14 de julho. Geralmente tem a sua 14 de julho. Assim como tem a Rua da Saudade, que é a Rua do Cemitério. Sim. Toda cidade tem a sua Rua da Saudade. Pois é. Mas nós, falando em povo se manifestar...
antes da gente, no final a gente traz o seu professor João Scanapeco, mas você conhece a dona Filomena, da Vila Brasil? O Rodrigo já tem o seu João Scanapeco? Já tem. Não, tá certo. Dona Filomena. Dona Filomena é uma pessoa que todo mundo ama. Anos e anos trabalhando em prol dos pobres, dos necessitados, dos carentes, acima de qualquer suspeita. E a dona Filomena traz para nós um alerta doloroso, creiam, doloroso para a gente ter que fazer esse alerta. Bejone, povo pobre, já que nós estamos falando dos pobres, da manifestação e da necessidade dos pobres falarem, o povo pobre está cada vez mais desassistido. Em São João, ela é um grande indicador disso, aumenta a fome, a exemplo do Brasil, depois nós temos os dados do Brasil também do aumento da fome, aumenta a miséria e não tem comida, não tem alimentos, não tem cobertor. Cobertor sempre teve. Departamento de Promoção Social sempre teve cobertor para a população mais carente. Nós vamos ter uma onda de frio agora no final de semana. Sim. E tem gente passando frio. A fala da dona Filomena é para muita gente refletir. O que está acontecendo com nossa São João da Boa Vista? Não é possível que a gente esteja assistindo isso. Vamos ouvir a dona Filomena. Dona Filomena, da Igreja Adventista. Adventista do 7º dia. Tá certo. Estão preocupados aí com o frio. O frio, e a gente esse ano não teve cobertor. Do tempo do Vanderlei, dos outros prefeitos, a gente ganhava os cobertores para dar para as pessoas que precisavam, que estavam acamadas, pessoa pobrezinha, que não tem como fazer. Então a gente pegava, levava os nomes, os endereços, tudo lá na prefeitura, na promoção. E agora esse ano não teve cobertor. As pessoas estão tudo passando frio e não tem cobertor. E outra coisa também, remédio a gente leva nos postinhos e não tem remédio. As pessoas atendem a gente muito bem lá, os médicos, tudo são ótimos. Mas só que tem uma coisa, remédio está faltando muito nos postinhos. Aonde que está indo o dinheiro dos impostos que está indo? O que a Terezinha está pondo? Então a gente reclama isso, essa é a nossa reclamação. Dona Filomena, a senhora convive há anos, né? Muitos anos. Eu agradeço muito você, porque você também, Artem, durante o tempo da sua gestão lá de reitor da Unify, a gente ganhava alimento todo mês. Agora a gente, todo ano, aliás, a gente agora não tem mais nada disto. Então a gente precisava, porque tem tantas famílias carecendo, com móveis, roupa, alimento e muitas coisas. Então eu gostaria que quem estivesse ouvindo o programa seu, lembrasse de doar as coisas para a gente, que a gente precisa. O trabalho nosso é muito bem organizado. Nós temos CNPJ, nós temos todos. Tudo nós temos o direito de tudo. E a nossa igreja é uma igreja visualizada no mundo inteiro. Não só no Brasil, mas é no mundo inteiro. Dona Filomena, é a notícia que chega assim que, no modo geral, aumentou muito a fome e a pobreza. Vocês têm sentido isso em São João? Demais da conta. Muitas pessoas carentes pedindo, vem gente aqui de noite pedir as coisas. Mas eu não tenho, como é que eu vou fazer para me doar? Quando eu tenho, eu dou. Às vezes eu tiro das minhas coisas para me doar. Tá certo. Com relação aí, cobertor, foi dada uma justificativa? Por que e eu fui no CRAS, liguei nos outros CRAS, e elas me disseram que as pessoas mesmas têm que ir lá. Agora, como que uma pessoa doente, acamado, vai se levantar da cama e para ir lá, como que vai fazer? Então, antes a gente ia lá na promoção social, o dia de entregar os cobertor. Já era avisado, tirava foto, era tudo muito bem organizado. Inclusive, a esposa do Vanderlei, esqueci o nome dela, me sumiu agora. Não tem problema. Ela ajudava até a gente pegar os cobertores, mandava na igreja pra gente, o carro da prefeitura levava, agora não tem mais nada.
Dona Filomena, faz quantos anos que vocês atendem aí a população mais carente? 45 anos. 45 anos. 45 anos. A igreja está em São João faz quanto tempo? Ah, faz mais de 55 anos. A senhora já atendeu quantas pessoas, mais ou menos, só calcula? Não tem número, é demais. E a gente está ajudando ainda com cesta básica, roupa, nós fazemos bazar para arrecadar fundo, para comprar gás para as pessoas que precisam. Porque muita gente não tem. Inclusive tem uma mulher que ela é muito carente. Ela trabalha, ela mora sozinha com os 2 filhos. Um é deficiente físico, deficiente, ele atende lá na PAI. A gente ajuda muito ela, porque ela precisa muito. Então ela vai lá na promoção social, lá no CRAS, eles falam que ela não está precisando. E como que ela não precisa? Só quem vai visitar ela mora de graça na casa. Então a pessoa não cobra nem o aluguel dela. E as outras coisas que nós ajuda. Os móveis que ela tem na casa dela foi que a gente ajudou há mais de 10 anos. Tá certo. Ajuda então, por enquanto, só particular. Não está vindo nada oficial, ninguém tem colaborado com vocês. Então. Muito pouca gente. Tá, tem muito pouca gente que está colaborando. Gente, mas assim, prefeitura... Não, a prefeitura não ajuda nós em nada. A gente não tem colaboração da prefeitura em nada. E o que eles alegam? Não tem cobertor? Não tem dinheiro para comprar cobertor? Não sei, ela fala que tem que ir lá, porque de primeiro não era assim. Agora, do tempo da gestão da Terezinha, está sendo tudo diferente. Tudo difícil. Tudo difícil. Nunca a gente vai lá que consegue as coisas. Tá certo. Para a gente fazer bazar beneficente, lá no Resedaz 2, na Escola Francisco Pascoal, foi uma burocracia. Eu tive que ir umas 4 vezes lá no Departamento de Educação, para levar o ofício, tudo bem, mas a gente teve que esperar muito tempo para receber a resposta. Agora nós vamos fazer domingo, vai fazer esse bazar lá, mas a diretora lá, muito, muito legal. As funcionárias, gostei muito, porque nós fazemos lá no Santo Antônio também. Mas lá eles já são conhecidos da gente, não precisa levar o ofício. Então eu agradeço muito a você, Artem, a tua equipe, que vocês trabalham, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que cuida, que gosta de cuidar da pobreza. E eu agradeço de coração a você por tudo que você faz pra gente. Não há que agradecer, né? Mas o triste é constatar que a pobreza está aumentando. A pobreza cada dia aumenta mais. E a minha vizinha aqui, que ela é diretora presidente da Avaped, nossa, ela está passando muito aperto. O prédio lá está vazando água, a pessoa precisa de ir lá para ver como que as pessoas são mal atendidas no local, não pelas pessoas. As pessoas atendem muito bem, mas eles não têm recursos. Tem. Precisa de recursos. E a Terezinha não está dando apoio para a Avaped de jeito nenhum, da qual também estou fazendo parte da Avaped, conselheira da Avaped. O prédio lá tá muito mofado. Não tem local, é muito... Não tem jeito das pessoas cadeirantes, sofre muito lá também. Então, nessas duas coisas que eu estou reclamando. Tá certo, dona Filomena. A senhora é uma cristã, né? E eu sou adventista do 7º dia há 60 anos e eu amo as pessoas. Para mim não tem discriminação de nada. E as coisas que eu ganho, e quero agradecer também as pessoas que colaboram. Porque tem várias pessoas que colaboram conosco, ajuda com mantimento, com cesta básica, porque só na nossa arrecadação, o supermercado, que ajuda nós, o Sempre Vale, todo mês nós fazemos campanha lá para arrecadar alimento, mas da prefeitura nós não ganhamos nada, não temos nada de ganho. Tá certo. Essa ajuda por fora é que tem as pessoas de fora que ajudam a gente para manter o socorro aos mais necessitados. As pessoas carentes, necessitadas. Então tá bom, dona tá Filomena. Bom? Estamos à disposição. Muito obrigada, um bom final de semana e uma ótima sexta-feira. Um ótimo sábado. Tá aí, Biagione, dona Filomena acima de qualquer suspeita, né? Porque tem gente que vai dizer que é perseguição, que é política, que é isso, aquilo, outro. Mas veja, 60 anos que essa senhora dedica a vida dela, o esposo, os filhos, para servir o próximo, atendendo a população carente. E ela está preocupada porque tem gente que vai morrer de frio.
Depois, quando morrer alguém de frio, como morreu lá na Iapique, alguém, mas não é culpa, vamos pedir uma oração, vamos orar, tal. Não vai adiantar, porque não vai devolver a vida dessa pessoa. Estou recebendo aqui há várias manifestações. O Felipe Milan está dizendo que já entrou com documento, Felipe Milan Lise, que lembrando que o esposo da prefeita, o Vicky, assumiu aí esse cargo aí, que geralmente era a primeira dama que exercia de assistência social, agora é ele. Fundo Social. Fundo Social. Inclusive, ele está entrando aqui com os documentos. Nós vamos ler com mais calma, Felipe, depois trazer aqui o parecer, comentar aqui os seus documentos. Mas, inclusive, essa história de entregar pessoalmente, eles resolveram adotar a política de entregar pessoalmente na casa das pessoas a cesta básica, o alimento. Bom, eu não vou me arriscar aqui a cometer o deslize de dizer que isso está acontecendo, nós vamos verificar. Mas não é uma prática saudável, não é uma prática boa, é uma prática que fica parecendo eleitoreira. Fica com uma impressão muito ruim de que está se fazendo isso para angariar voto, para manter o pobre preso no cabresto, para poder controlar. É impressões, se isso estiver acontecendo, né? Então, eu vou ver esses documentos aqui do Felipe, que já está acionando, inclusive está dizendo que está acionando o Ministério Público. Vamos procurar saber se o marido da senhora prefeita municipal que está exercendo um cargo aí na assistência social, na promoção social, se está mesmo adotando essa prática de entregar pessoalmente. Agora, a gente percebe que a sociedade civil está sendo cada vez mais colocada de lado. Parece que há uma centralização, não é? Para entregar a própria cesta, para entregar o próprio cobertor, e você está desprezando pessoas valiosas, valorosas, pessoas que dedicaram a vida, como a dona Filomena, que faz isso generosamente. Faz isso e conhece a pobreza. Eles conhecem a pobreza mais do que qualquer político de plantão. Eles sabem aonde tem a necessidade, aonde tem a miséria. Eles vão ao encontro da necessidade e da miséria. Jamais qualquer governo poderia, de alguma forma, desprezar a ajuda desse pessoal. Dona Filomena nunca passou, vários prefeitos, todos sempre agradeceram a Igreja Adventista, todas as outras igrejas, porque que colaboraram para diminuir a miséria, para amenizar a dor do próximo, né? Isso é cristianismo. Cristianismo não é pedir oração, não, viu, Beijano? Cristianismo é exercer mesmo, é socorrer os mais necessitados. Por outro lado, tem aqui já a primeira manifestação da prefeitura. Oxa, temos encaminhado todas as reclamações que nos chegam. A gente tem encaminhado e colocado esses microfones aqui democraticamente abertos a quem quer responder. Veja aqui, está dizendo que até o momento o Departamento de Assistência Social já entregou 902 unidades de cobertas para 545 famílias. Salientamos que é utilizado o critério de renda do cadastro único para a concessão do benefício, bem como priorizado as famílias em acompanhamento pelo CRAS e CREAS, e que não receberam esse benefício no ano anterior. Informamos ainda que já se encontra no cronograma da próxima semana o envio de mais coberta para o CRAS e CREAS realizarem o atendimento das famílias. Ótimo, tá bom. Tá aí a versão, a gente não tem interesse nenhum aqui de criar complicações para quem quer que seja, não é esse o objetivo. O objetivo é dizer, vem uma onda de frio, tem muito frio, tem gente com muita fome, está aumentando a fome em São João da Boa Vista, tá aumentando, vai ter frio, o frio, a coberta não está chegando para a população mais carente, tem gente que vai morrer de frio se não chegar rápido, né? Descentralizem isso, explique o senhor marido da senhora prefeita o que ele está fazendo, se procede esses ofícios que nos chegam que está tentando ele próprio centralizar esse tipo de coisa, nos esclareça também o Ministério Público quais as providências que vão ser tomadas, porque vai morrer gente. E quando morrer gente, não adianta vir aqui chorar, já estão mortos, tá certo? Não adianta ficar lamentando, já estão mortos. Agora, se vocês não nos ouvem, ouçam a dona Filomena, uma senhora que há 60 anos trabalha para a nossa comunidade, gratuitamente.
de uma forma cristã, uma preocupação cristã. Ouçam a dona Filomena. Não é possível. Não é possível que sejam tão insensíveis. Não é possível que estejam tão distanciados do povo como estão distanciados, como eles estão parecendo distanciados. Ainda bem que nós temos pessoas como a dona Filomena, que a idade, inclusive, a credencia isso, tem a coragem de vir publicamente e revelar o que está acontecendo. Porque outra coisa que acontece é que as pessoas estão retraídas, estão com medo. Elas se manifestam, vêm retaliações, processos, ameaças, perseguições, que é uma situação horrível na nossa cidade. Ainda bem que nós temos gente como a dona Filomena, que tem a coragem e a disposição de trabalhar para os mais pobres. Ok, Arthur, você falou do frio, a hora que você quiser, nós temos aí uma previsão bastante séria, né? E em alerta aqui para a população de São João da Boa Vista, sul de Minas Gerais, aqui, tudo isso, viu? Eu estou preocupado com esse ciclone aí, se estamos mesmo no roteiro ou não. Mas vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então e traz essas informações. Tá certo. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Pois é, o tempo é destaque aqui agora no Rotativa. Antes do intervalo, nós comentávamos aí sobre o frio que pode... Que vai aumentar agora, né? E preocupação agora com a falta de cobertor também para os mais carentes. Meu Jônio, eu estava vendo no SBT ontem, até nós ficamos discutindo se a gente colocaria isso no Rede Piratininga, no Facebook, no Instagram. Um alerta do SBT dizendo que o ciclone vai passar por Campinas, Mogi Guaçu, então a gente deduziu que São João estava na rota também. E fiquei preocupado. E aí colocamos ou não colocamos o alerta, e como outros institutos diziam, não, a região está fora da rota, na dúvida preferimos não deixar a população alarmada. Mas você tem informações mais atualizadas aí. O que está dizendo aí os institutos? O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, indica aí que o ciclone extratropical que atinge lá a região sul do país, né, deve influenciar diretamente nas rajadas de vento aqui em parte de Minas Gerais, né, o sul de Minas Gerais. A previsão é de que essas rajadas cheguem até 80 km por hora até o domingo, né? Domingo agora. Vendaval, deslocamento violento de uma massa de ar com essa velocidade, que pode variar então
chegando até 80. Algumas informações aqui, alguns locais dão conta de até 100 km por hora. Normalmente são acompanhadas de fortes chuvas, temporais, podem causar aí quedas de árvores, danos às plantações, interrupção de energia, comunicação, destelhamento e outros danos em residências, né? Traumatismos aí provocados pelo impacto até de objetos lançados ao vento. E a gente tem aqui, por exemplo, para a região de São João da Boa Vista, que também terá essa mesma reação, né, do tempo aqui, reflexo desse ciclone, né? O Instituto Nacional de Meteorologia prevê aí nesse alerta laranja que inclusive você viu no SBT, né? Tá, enquanto nós estamos falando aqui para os amigos da 970 Rádio Piratininga AM, nós também estamos falando para os amigos da Rede Piratininga de Comunicação, para a Connect TV, nós estamos vendo aqui, Biagione, os mapas e as zonas de risco. Você perceba que coloca São João da Boa Vista numa zona bem complicada, alerta laranja. Ali, né, mas eu não desculpa o comentário de leigo, mas já não passou perigo? Já estamos ainda correndo, porque já não passou esse ciclone, a velocidade dele não está sendo... Porque veja, aqui esse mapa é do dia 13 de julho. As previsões aqui são até o dia 16, que é domingo. Então até domingo nós podemos estar na rota. E olha a rota lá, bem São João. São João está bem na ponta ali. Bom, vamos ter consequência, Biagione. Sim. Se não tiver o vento, o ciclone, pelo menos o frio é certeza, né? A queda da temperatura pode ficar abaixo dos 5 graus. 5 graus. Aqui mesmo na região. Eu achei que era só São Paulo que chega a 5 graus. Não. Região aqui do leste paulista, né? Poxa vida. Me parece que hoje algumas cidades, como Sorocaba registrou já uma temperatura de 9 graus. Ixi, então vai chegar mesmo. Então vai chegar. Temperatura de 9 graus hoje. Quando aqui estava 11. Aqui, lá já estava? Já estava 9. A 9. Então vai baixar aqui também, porque é uma sequência aqui que sempre acompanha. Sim. Mas nós temos mais uma reportagem aí sobre essa questão, não sei se é do ciclone ou do ciclone, né? E do frio também. Vamos acompanhar aí para ver se a gente consegue fazer uma leitura melhor, mais informativa sobre o que nos aguarda, né? Vamos lá. A frente fria que atingiu o Rio Grande do Sul desde o fim da última semana, pela chegada do ciclone extratropical, chegou em São Paulo nesta semana. Embora o ciclone extratropical traga chuva para o sul do país, em São Paulo, a previsão é diferente. Em Sorocaba, Serra da Mantiqueira, Campinas e São José dos Campos, os ventos poderão atingir até 80 km por hora. De acordo com a Cabo Suelen da Defesa Civil do Estado, os efeitos da formação vão contribuir para a formação de rajadas de vento com velocidades de até 90 km por hora na capital, região metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e também em Itapeva. Esse fenômeno também causará fortes rajadas de vento na faixa leste do estado, permanecendo entre quinta-feira, dia 13, e sexta-feira, dia 14. Esse acontecimento pode ter um impacto significativo nas atividades diárias, sendo necessário adotar algumas medidas para garantir a nossa segurança e conforto. Por exemplo, em áreas rurais, os agricultores devem proteger as suas plantações e, no litoral, evitar a prática de esportes náuticos. O ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico caracterizado por fortes tempestades e ventos, que faz parte de uma família maior de fenômenos meteorológicos, a dos ciclones. Até quinta-feira, o estado de São Paulo terá tempo firme e temperaturas mais elevadas ao longo do dia, com a máxima podendo chegar a 31 graus em Bauru e aos 33 graus em Santos. Na sexta-feira, a temperatura mínima da capital poderá chegar aos 9 graus. Já os episódios de chuva serão mais difíceis de ocorrer em São Paulo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Larissa Diamantino. Tá aí. Então aqui, ó, Biagione, de todas as informações que nós acabamos de receber, então São João está correndo risco mesmo, né? Sim. E o 80 km por hora deve chegar aos ventos nas próximas horas ou amanhã. Em alguns locais do sul de Minas, até 102 km por hora. Eita!
Então, temperaturas bem mais baixas, né, do que 5 graus. A gente sabe aí que as cidades do sul de Minas aí, quando Poços, por exemplo, chega a 5, existem cidades que são mais aí incrustadas aí na Serra da Mantiqueira, que chegam a 3, 2 graus, né? Tá certo. Então, a gente quer deixar aqui claro o seguinte: não somos alarmistas, não queremos deixar ninguém preocupado, mas tem essas divergências aí. E nós fizemos umas imagens hoje pela manhã da cidade aqui, para a gente tentar ver o clima, para ver como está o céu. Realmente não parece, só esfriou, dá para sentir, mas a gente percebe que o tempo está bem. Está tranquilo, poucas nuvens aqui no centro da cidade, né? Aí o centro da cidade, as imagens aí que dá para perceber pela Connect TV, pela Rede Piratininga. Inclusive, tempo aí fora agora. Não dá para a gente acreditar nos institutos. Virão temporais e normalmente, né, quando a gente tem o frio, né? É difícil, né? Com frio, chuva. O céu tá de brigadeiro, então costuma falar, né? Céu tranquilo. Agora, mas estão dizendo que vem, nós acabamos de ouvir aí, 80 a 120. 102. É uma ventania sem tamanho. E qual é o risco numa ventania dessa? De vir algum objeto, alguma coisa, né, na direção do seu carro, do seu automóvel, de você próprio. O pessoal precisa tomar cuidado também, com fake news, né? Porque a gente tem visto aí algumas mensagens, né, que eles mandam pelo WhatsApp. Sim, várias. Colocam no Facebook, isso, aquilo. Esses dias havia um vendaval acontecendo aí e tal, dizendo que era lá em Santa Catarina e, na verdade, descobriram pelas falas ali de pessoas que estavam vivenciando aquele momento de mau tempo, temporal mesmo, aquela coisa feia, que o vídeo era um vídeo feito no Japão. Né? Que coisa. O pessoal ali falava em japonês, né? Então... Pois é a preocupação nossa também. Tem as fake news. A gente fica aqui entre a cruz e a espada, né? Que nem ontem à noite, já com esse alerta, inclusive no próprio SBT. A gente fica entre a cruz e a espada. Alertamos a população, correndo o risco de não ser procedente a informação. Óbvio que todas essas informações que nós estamos colocando aqui no ar são de fontes seguras, rádio web e tudo mais. E os institutos, nós estamos acompanhando 5 institutos de meteorologia. E eles são divergentes nas suas opiniões. Alguns dizem, não, à frente, realmente, o ciclone teria dispersado cada um do canto e teria passado aqui, nossa região estaria protegida. Agora volta essa história. Não é assim. São João está como fala, na zona laranja, né? Correndo o risco, né? Em alerta laranja. Em alerta laranja. E aí a gente vê um quadro aí, mais um instituto, clima-tempo, né? Então, a gente percebe que continuamos aqui numa zona um pouco arriscada. Não, esse instituto aí está dizendo que não tem o risco para a nossa região, pelo menos parece, mas que está ali formando um novo ciclone extratropical, né? Então, enfim... vamos acompanhar. Em todo caso, cautela, cuidado, né? Fique atento, fique alerta, a coisa não chega assim de repente, dá tempo, né, de se proteger. Fique alerta aí. Mas eu acho que fica aqui para todos nós uma dúvida, assim, o ouvinte principalmente quer saber o que é esses ciclones, por que eles acontecem, não é isso? Vamos ouvir no ciclone do que se trata. Tá certo, nós temos aí mais uma reportagem, então vamos tentar entender por que está acontecendo isso com essa frequência? Preocupação que a gente não tinha até pouco tempo, né? Que agora passamos a ter. Vamos conferir. A passagem do ciclone extratropical na região sul do Brasil causou estragos e deixou a população em alerta. O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná, Pedro Fontão, explica que esse fenômeno é comum e sempre ocorreu na costa do Brasil. O que se discute são os impactos do fenômeno, que têm sido maiores. Segundo a especialista, a intensidade tem a ver com as mudanças na temperatura global.
E a gênese desses fenômenos, como os próprios formações de ciclones extratropicais, está muito ligado à pressão atmosférica. Quando você muda a temperatura, você altera o padrão de circulação atmosférica regional. Então é esse o grande problema que a gente tem investigado, porque o aumento desses eventos está muito ligado também ao aumento da temperatura média do planeta. E se alguns modelos que têm previsto aumento de 3 ou 4 até 5 graus da temperatura média do planeta, isso pode acarretar em aumento na intensidade e na frequência de alguns sistemas que provocam grandes impactos, como ventos fortes ou chuvas, como é o caso do ciclone. O professor pontua que fenômenos como os ciclones podem ser previstos com dias de antecedência. Para evitar os danos, é preciso que as cidades estejam preparadas. As cidades, elas têm que estar preparadas para esses tipos de eventos que correm, né, de tempos em tempos. Quem está nessas zonas, mais na região sul do Brasil, principalmente, na área litorânea, né, que é mais afetada pela passagem desses sistemas, tem que ter alertas, né, tem que ter também uma gestão que priorize a resiliência desses ambientes. Mapeamento de áreas de risco, por exemplo, evitar que pessoas morem nessas áreas, ter construções que sejam adaptadas a chuvas mais fortes, a ventos mais intensos, para evitar que os impactos possam ocorrer e, porventura, até salvar ou, pelo menos, evitar perdas de vidas humanas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia aponta que o ciclone começou a se deslocar para o oceano e, por conta do afastamento, os ventos mais fortes seguem para o litoral do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Tá bom, eu acho que deu uma explicação mais ou menos aí razoável para a gente entender, né, Beto? Foi essencial, foi perfeito. Eu achei que tivesse a ver com aquela dupla famosa, o El Niño e El Nina. Né? Pois é. Mas dessa vez não. Parece que eles não estão muito envolvidos no caso, não. Mas parece, alguns dizem que estão sim, que é influência ainda. São consequências. Mas na matéria aí parece que não foi falado. Agora, bom, para falar a verdade, eu nunca vi algo tão confuso. Né? Como eles estão discordando, né, os institutos, como cada um a gente fica aqui perdido tentando interpretar. Eu acho que mais complicado e confuso do que tudo isso está o tempo. Né? Que nem os meteorologistas estão conseguindo mais levar aí, como eu sempre digo, né, a natureza mandando a conta para o homem de tudo que está acontecendo de errado aí. Exatamente isso. Tá certo. O importante é a gente preparar o casaquinho. O frio vem. Né? Se a ventania, frio é certeza, já está aí. Né? Vem ou não está com cara dessa ventania. Né? Nós vemos as imagens foi agora há pouco, do centro de São João. O sol está lá fora, brilhando, não está com cara. Pois mas estão dizendo que vem. Que vem, né? com tudo. O que é certo é que o frio vem, o frio está aí. Né? Tanto que a máxima hoje é 19 graus. Ou seja, embaixo de sol, aí, a hora que o sol se pôr, aí nós vamos ver. A coisa pega. O que vai ser realmente esse frio aí até amanhã de amanhã, né? Que é o período mais frio, quando o sol volta a aparecer aí e dá uma quebrada, né, na friagem. Tá certo. Isso mesmo. Suzana, nós estávamos falando aí do aumento da fome, né, em São João, e a preocupação, cesta básica, chega, não está chegando. Nós vamos conferir isso, viu? Toda essa reportagem aí, nós vamos conferir detalhadamente, porque senão isso é um assunto interessante. A imprensa tem que ficar em cima, não é a imprensa Rede Piratininga, Rádio Piratininga, Conecta TV, todos têm que ficar em cima. Tem cesta básica, não tem cesta básica, é fato que não está chegando cobertor para os mais pobres, não é sem fato, dúvida. Todos têm que cobrar. Inclusive aqui eu estou recebendo, o Diogo está mandando aqui um Diogo Lima, manda uma foto, fala pra gente convidar a prefeita para vir aqui. Ela teve numa outra rádio, inclusive colocou lá na rádio uma foto que ela esteve na outra rádio e tal, para ela ver. Mas ele está convidada na hora que ela quiser, meu caro. Na hora que ela quiser, não tem problema nenhum. Nós não fazemos aqui restrições nenhuma, nós não estamos fazendo aqui política, nós estamos fazendo jornalismo, né? Então a prefeita está convidada, né? Qualquer um, no momento que ela quiser, vir aqui se explicar, vir aqui falar sobre a IAPIC, falar sobre essa questão da promoção social. O esposo dela, o Vic, se quiser vir aqui explicar, né, responder aí se é fato que ele está centralizando nele essa distribuição ou não, ou explicar a política dele. Nós não temos absolutamente restrição nenhuma política. Entenda, nós fazemos aqui jornalismo. Agora, nós temos independência.
Nós temos coragem, não é? Nós não ficamos passando a mão na cabeça de ninguém, não. Então, meu caro, essa foto, ele sugere que ela seja convidada, tá convidada publicamente. Publicamente. Nós já mandamos, viu? Por e-mail, pedido de informações. Sempre que a gente manda uma informação, eles pedem, mande por e-mail, por departamento de comunicação. A gente manda, não dá resposta. Mas a gente manda, porque é obrigação nossa estar sempre mandando. E às vezes a notícia chega de uma maneira, chega a 10 minutos. Né? Então você precisa de respostas rápidas. Quem trabalha com assessoria de comunicação, de imprensa, principalmente na prefeitura, que tem uma demanda muito grande, gestão pública, sabe disso. Às vezes a resposta tem que ser bem rápida, urgente. Não para nós, para a população. Eu estava comentando aqui com alguém da prefeitura, que estou dizendo exatamente isso. Para nós, não é uma resposta para a rede Piratininga, para o Artem, para a Suzana, para o Biajona. É uma resposta para a população. É a população que quer saber. É o mais pobre que está lá aflito, talvez, sem um cobertor, sem uma comida. E você há de considerar que as coisas na nossa sociedade não funcionam assim. Estamos distribuindo para os pobres, que você acha que é pobre. Às vezes a pessoa está numa situação de tanta precariedade que ela não consegue nem pedir ajuda. Então muita gente pergunta assim nessa época, mas como é que morre? Tem gente que morre de frio ainda hoje. Porque é precariedade social, Suzana... Entende bem disso, né, Suzana? Gosto dessa área. É precariedade social, tanto que a pessoa não consegue nem pedir socorro. Então, nesse caso, o socorro tem que chegar até ele mesmo antes dele pedir. Mas nós estamos falando da fome. Eu te cortei aqui. Então, é importante, tem um levantamento aí a respeito da fome, né, que no Brasil, que ela é bastante exagerada, tem milhões aí, a gente pode estar ouvindo uma atualização, né, com o nosso Rodrigo. Foi um trecho de uma reportagem que saiu na Rede Globo foi de da televisão. Rede Globo, isso. Tá certo? Já fala sobre o aumento da fome, quer dizer, tá aumentando, sim, tem gente passando fome. Bastante. O Brasil voltou vergonhosamente para o mapa da fome e você que se diz cristão tem o dever denunciar, se você não puder fazer nada, pelo menos denunciar e tentar ajudar. E ajude o máximo. E se você for gestor público, mas nem se fale da sua obrigação de olhar por essa gente mais carente, por essa gente que está preocupada porque não tem o que comer. Vamos ouvir o trecho então da Rede Globo. Pessoas estão passando fome no Brasil. O último levantamento da ONU mostra que houve um aumento de pessoas nessa situação nos últimos anos aqui no nosso país. Pão com mortadela e um cafezinho. Vanilda veio tomar um café da manhã distribuído na rua porque está numa situação delicada. Perdeu a casa há 6 meses numa enchente na zona oeste do Rio. Desempregada e sem dinheiro, tem dias que fica horas sem comer. Desde ontem, era 5 horas da tarde. Só tomei cafezinho e água gelada. José Luiz está nas ruas há 2 anos. Hoje conseguiu tomar um banho no ônibus itinerante e comer um pão. É muito difícil se alimentar. Se não fossem as carreatas, morreríamos de fome. Feliz porque Deus ainda lembra da gente. Hoje a nossa equipe acompanhou esse café da manhã aqui no centro do Rio. A gente conversou muito com os organizadores que trazem essa ajuda. Eles disseram que nunca viveram situação igual. Em 6 anos de história, nunca viram tanta gente na rua precisando de ajuda para ter o que comer. Hoje, a ONU divulgou uma pesquisa que revela que a fome no Brasil aumentou. Na pandemia, foi um caos. Durante a pandemia, a coisa foi normalizando. E nós achamos que a coisa fosse, melhorar, estagnar. Pelo contrário, muita gente passando fome, passando necessidade, um estado de miséria. É uma coisa, assim, absurda. São 70 milhões de pessoas com dificuldades para se alimentar. Entre elas, 21 milhões passando fome. Os dados da FAO, a Agência das Nações Unidas para o Combate à Fome, são dos últimos 3 anos e contemplam o pior período da pandemia da Covid-19. Na pesquisa anterior, feita entre 2019 e 2021, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas com fome, 6 milhões a menos que agora.
Quase 10% dos brasileiros estão nesta situação. Um país entra no mapa da fome da ONU quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. O Brasil é um dos 4 países mais produtores de alimentos. Em um país que alimenta o mundo, não é aceitável ter ao menos uma comunidade com fome. Estamos certos que vai volver a sair do mapa da fome. Por isso, no combate à fome, o único valor aceitável para o Brasil é zero. Que coisa triste, Suzana, que coisa triste, que reportagem triste. Bastante triste, né? Muito impactante, né? Porque não se imaginava todo esse resultado, né? E continua. E isso é importantíssimo, a gente está se atualizando. E saber que São João da Boa Vista também estamos aí com bastante gente passando fome, com bastante gente clamando aí por cesta básica, que as igrejas estão desassistidas, que as organizações sociais estão desassistidas, que o poder público infelizmente está falhando, como nós vimos aí nessa reportagem aí que nós fizemos, nessa fala dramática, triste, da dona Filomena, que é uma pessoa tão querida, quer dizer, não tem o que falar, gente, não tem o que contestar. Dona Filomena está acima de qualquer suspeita. Sempre funcionou esse sistema do cobertor, de chegar no frio. E agora, hoje é sexta-feira. Não sei se dá para fazer alguma coisa hoje, a partir das 13 horas, nesse momento, 13 horas e 2 minutos. Mas se tiver condições de fazer alguma coisa, tem que correr fazer, porque são 13 horas e 2 minutos agora, no momento que esse programa está aí no ar. Depois, obviamente, na Conect TV e na Rede Piratininga, permanece no ar. Vão ser outros momentos que você vai poder assistir, mas você, se der para fazer alguma coisa, porque tá aí, todo mundo está dizendo que vem frio, né? Muito frio. Então e se morrer alguém, você não tem a dúvida que se morrer alguém, nós vamos culpar. E já morreu em Itanhaém, lá no litoral sul do estado de São Paulo. Eu espero que aqui, São João, não aconteça isso, mas olha, estamos avisando antes, dá tempo, hein? Para, se tiverem fazendo politicagem com cesta básica, com cobertor, para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada, sejam sérios, né? Sejam sérios. Confiem, apoiem pessoas sérias como a dona Filomena, como a Igreja Adventistas e tantos outros. Para com isso. Porque amanhã, quando alguém morrer de frio ou de fome, vocês podem ter certeza, nós vamos ter coragem aqui de cobrar. Nós não vamos ficar quietinhos, não. Nós vamos cobrar e nós vamos apontar o dedo. Nós estamos avisando antes. Nós trouxemos a reportagem antes. Nós vamos ter a coragem de mostrar. Agora, é triste ver, foi o tema da nossa reportagem, que um país como o nosso, né, um grande produtor de alimentos, você tem a gente passando fome. Hein? É uma coisa assim, não dá para a gente aceitar. E uma cidade como a nossa... Uma região rica como a nossa, nós estamos numa das maiores, uma das regiões mais ricas do Brasil. Se aqui não está bem, você imagina, não é? Então você tira aqui o São Paulo, o centro de São Paulo, nós estamos lá, região de Ribeirão Preto, nós estamos próximos, nós estamos numa região das mais ricas do Brasil. Se aqui, que nós estamos nessa região rica, também gente passando fome. E também temos que prestar atenção, Artem, quando a reforma tributária foi enviada para o Senado, na última hora eles levaram uma situação, uma nova contribuição estadual, um novo tributo na última hora, que pode elevar o preço da comida. Pois é, a gente estava tão esperançoso aqui, né? De que a comida tem que arrumar um jeito. Essa reforma tributária, a gente estava contando tanto que ia baixar o preço dos alimentos, mas aí tem sempre os palhaços, né? De última hora. Os palhaços do mal, porque palhaços são alegres, são divertidos, mas tem os palhaços do mal, né? Ou aquele, como é que chama aquele palhaço do mal lá? Tem um que
vai acrescentar mais impostos justamente na comida num país que está passando fome. É uma contribuição estadual, ela pode ser parecida com o ICMS, e o que contraria, inclusive, a nossa Constituição, porque não pode ter um imposto aos princípios da tributação no Brasil. Ela não pode. Um dos motivos é que essa nova contribuição estadual que estão falando é a cobrança na origem. E quando o país está mudando a cobrança para o destino, e seria um novo tributo. Hoje a Constituição ela proíbe os estados de criarem contribuições, né? Que são tributos com destinação específica. Evidentemente que vai haver realmente uma mudança, aí, uma PEC, né, na Constituição, mas mesmo assim, hoje é proibido pela Constituição. Tá, mas é ainda proposta, né? Não está aprovado. Não, é proposta, está lá no Senado, e esperamos que isso chegue só, essa discussão final aí do Senado lá para outubro, né? Porque tem muita coisa ainda para discutir. Mas é bom a gente ficar com as barbas de molho, né? Porque vai afetar o preço do transporte, né? Então, vários itens aí, como arroz, feijão, café, tomate, frutas, carnes bovina, carnes de frango, suíno, enfim, soja, milho, todos eles, pode sofrer preço. Óleos vegetais, tudo que é essencial em vários produtos, como ração, né? E os tributaristas avaliam que essa redação dessa contribuição não dá para saber o real alcance dessa situação, né? Mas é como se fosse um tributo adicional, uma espécie de novo ICMS, né? Que vai somar nos outros tributos já propostos. Esses já estão praticamente definidos. Mas... O Brasil é um país estranho, né? A gente está aqui torcendo a reforma tributária necessária. Faz 30 anos que está sendo estudada a reforma tributária. Precisava dar uma solução e apresentar propostas. Quer dizer, é um sistema tributário absurdamente injusto. O pobre paga muito impostos, isso é comprovado nos países mais... O Brasil judia muito dos pobres, essa que é a realidade, né? Pagamos muitos impostos que se acumulam, né? Mesmo o mais pobre, o indigente, ao comprar 1 quilo de arroz, ele está pagando impostos. É injusto isso. Né? E o rico paga menos impostos no mundo, né? O país que mais privilegia os mais ricos, né? Então a gente espera que essa reforma tributária venha dar um equilíbrio social nisso. Mas aí começa esses pequenas armadilhas de última hora, podendo comprometer aí o propósito final, que eu acho que o propósito final tem que ser não só uma organizada na questão tributária, mas principalmente justiça social. Isso a grande finalidade. É um país injusto. Nós estamos aqui abordando no programa de hoje essa questão de fome, de frio, de recursos públicos que não chegam para a pessoa, de públicos que às vezes são usados de uma forma política, né? Então, nós precisamos corrigir isso. Já que estamos falando isso, a gente espera que a reforma tributária seja isso, finalidade principal. E tem uma outra situação que é até uma notícia bem mais tranquila, mais interessante, que é o programa Desenrola Brasil. Muita dívida, né? As pessoas estão endividadas, estão inadimplentes, não conseguem, ficam com o nome, como a gente fala, o nome sujo no Serasa, e, enfim. E uma forma da gente poder fazer isso foi a colocação dessa nova portaria, né, que regulamenta esse programa Desenrola Brasil. Ele promete, esse programa, deixar 1,5 milhão de brasileiros com nome limpo. Olha aí que boa notícia. Seria 1,5 milhão. E já está, né? Já começou essa nova fase? Já começou. E por isso que a gente está dando mais um alerta. Quem deve até R$100 vai sair da lista de negativos automaticamente. Que bom, não deixa de ser aquilo que nós estamos falando, justiça social. Sim. Estamos finalmente olhando para os mais carentes, para os mais pobres, para os mais necessitados. Não deixa de ser uma boa política. Né? É um programa de renegociação de créditos inadimplidos, com o objetivo de recuperar as condições de crédito de devedores. Por exemplo, aqueles devedores que têm dívida de até R$20 mil, nós temos no Brasil 30 milhões de pessoas com essa dívida. É muita coisa, até 20 mil, são 30 milhões de pessoas. Então, esse programa tem também o programa de refinanciamento para quem ganha até 2 salários mínimos.
Então, quem ganha até 2 salários mínimos, que esteja no CAD único, né, no cadastro único do governo federal, e tem uma dívida de até R$5 mil, né, esse programa Desenrola vai estar disponível a partir de agosto ou meados de setembro, né? Então, vamos observar, sempre entrando na internet, se atualizando, né? E saber, a portaria já foi para o Diário Oficial, e agora é só você começar a acompanhar isso tudo e não perder essa oportunidade. Programa Desenrola Brasil. Ótimo, vamos esperar que isso aconteça. Nós também temos aí novas regras para Minha Casa Minha Vida, né? Espero que essas novas regras também venham a se constituir num avanço de justiça social, né? Facilite a vida do mais pobre, a aquisição do imóvel pelos mais pobres, pelos mais carentes. Vamos conferir essas informações também sobre quais são essas novas regras para o Minha Casa Minha Vida. O governo federal sancionou nesta quinta-feira as novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Lula. O petista voltou a defender a habitação popular e a construção de casas maiores. As novas unidades contratadas já terão expansão da área mínima e a criação de varanda em apartamentos. É extremamente importante, é um apelo que eu faço aos empresários. Preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou, mas o movimento popular tem feito casa de 60 metros. Mas eu estava lançando um conjunto habitacional no Rio de Janeiro e eu perguntei por que não pode ter uma varanda de 1 metro quadrado. O que vai aumentar a prestação de 1 metro quadrado? Ou seja, eu ainda citei, tem dia que o cidadão não está bom no intestino, ele fazer a varanda do pum. O cara está lá, vai lá fora, não fica dentro de casa fazendo as coisas. As novas regras sancionadas por Lula alteram a estruturação das faixas de renda atendidas pelo programa. A renda máxima para a faixa 1, por exemplo, passou de R$ 1.800 para R$ 2.640. O governo também aumentou os descontos oferecidos aos que acessam o financiamento com recursos do FGTS. O valor máximo subiu de R$ 45 para R$ 55 mil. Também aconteceu a atualização dos valores dos imóveis das faixas 1 e 2 do programa com acesso a subsídio, que agora variam de R$ 190 a R$ 264 mil, e isso dependendo do tamanho da cidade e de aspectos populacionais da região. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Mas aqui já estou. Aí as informações, então, espero que realmente facilite a vida das pessoas, né? Vamos ficar informado, quem não tiver ainda a sua casa, novas oportunidades, a renda talvez seja mais factível, né? Mais, sem dúvida. De acordo com a realidade. E tem também, você que é o assunto que você adora e ama, que é o ECA, né? Realmente tem um professor aí falando sobre os 33 anos do ECA, né? E a gente precisa se atualizar, estar sempre atento, responsabilidade muito grande da sociedade com relação à fiscalização, né, do tratamento que está sendo dado, das alterações, enfim. Vamos ouvir o professor sobre o ECA, 33 anos. Chegamos ao dia 13 de julho. Hoje, como todos sabem muito bem, nós comemoramos o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente hoje, 33 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao decorrer do dia, teremos muitas comemorações, muitas informações, e isso é muito válido. Eu, enquanto professor da área Infância e Adolescência, como um apaixonado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Conselho Tutelar também, eu faço uma defesa não rasa, uma defesa profunda do Estatuto da Criança e do Adolescente, da sua importância em que uma lei ela é criada em conta e por conta de uma necessidade urgente
onde crianças e adolescentes, elas não eram sujeitas de direito, elas apenas eram crianças e adolescentes que estavam sujeitas à boa vontade do poder público de uma forma momentânea. Pois bem, hoje eu quero trazer uma reflexão. Muita gente fala muito mal do Estatuto da Criança e Adolescente e o coloca em um lugar que não lhe pertence. Muita gente fala que o Estatuto foi criado para proteger bandidos, para tirar a autoridade de pai e de mãe, entre tantas e tantas questões absolutamente sem sentido. Porém, logo então, todavia, o que essas pessoas não sabem é que o Estatuto da Criança e Adolescente foi criado tão somente para trazer responsabilidades aos pais, responsabilidade ao poder público, responsabilidade às pessoas para entenderem de que ele foi criado para garantir com prioridade absoluta a efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Talvez você possa dizer, não é uma lei perfeita. Eu lhe pergunto, querido, querida, o que é perfeito nesse mundo? Porque o ECA, ele é apenas, no bom sentido da palavra apenas, uma lei. E o que a gente precisa é tirar do papel e provocar o poder público para acontecer, tá? Nós não podemos ficar romantizando apenas o dia 13 de julho, tá? É um dia maravilhoso, um dia excelente, um dia necessário, mas nesse momento onde eu estou falando, crianças e adolescentes estão sendo violadas, abusados, vilipendiados a toda hora e a todo momento. Imagina se nós não tivéssemos o ECA. Isso porque temos o ECA. Hoje, 33 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, eu deixo essa reflexão. O que eu e você estamos fazendo para mudar? Ah, Lauro, mas eu não tenho responsabilidade. Tem, artigo 4º. É dever de todos, inclusive seu, meu e nosso. Um beijo e muita paz. A Suzana que selecionou aí o amigo dela, né? É, Lauro Trindade, famoso em todos os nossos congressos de criança e adolescente, as nossas reuniões todas. É um professor facilitador em política pública de criança e adolescente. Lauro está sempre à frente, com livros publicados, enfim. É um apaixonado como a gente desse tema. É isso que eu ia dizer. E você é tema também que te é muito caro, né? Sim, foi a minha meta no mestrado, faz parte da minha dissertação de mestrado, a questão do conselheiro tutelar, enfim. É um bom trabalho. A gente não pode mais ficar olhando para a infância e adolescência e não mais olhar para essas datas como se apenas fosse mais uma data, né? A gente tem que prestar atenção nesses, vamos dizer, boletos da violência que estão surgindo aí. E toda hora a gente tem que estar pagando esses boletos, né? Então, o dia de ontem é um dia para a gente refletir intensamente sobre nossas ações, né? E focar na infância e adolescência e lutar contra todo tipo de violação. Lembrar que foi ontem, né? Mas foi ontem nós estávamos aí com a pauta... bastante intensa. Bastante intensa, mas não é o fato de ter sido ontem que não nos proíbe de colocar hoje e de refletir, porque todo dia é dia da gente refletir, principalmente quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Eu tenho uma partezinha nesse Estatuto da Criança e do Adolescente. Que ótimo, você me falou. Foi na época do presidente Collor, vereador, eu mandei uma sugestão, eles estavam pegando sugestões, eu mandei como vereador aquela sugestão de que criança hospitalizada tinha direito a acompanhante nos hospitais. Sim. E fiz isso na época, você vê, é importante você ouvir a população, você ouvir os mais pobres. Eu lembro que tinha uma loja G. Almeida e Filhos aqui em São João, uma loja conhecida, e lá uma moça que trabalhava lá na loja me alertou disso, primeiro mandato meu de vereador. Olha, você já foi no hospital, na Santa Casa, na hora que chega o momento do pai, da mãe deixar o filho doente? Hoje parece incrível que a gente contando isso, as pessoas não vão acreditar que há 33 anos atrás você deixava teu filhinho, tua filhinha de 2 anos, 3 anos, 9, 10 anos no hospital e você não podia acompanhar. Era trágico, era triste. Você tinha que deixar e ir embora. E o que acontecia, Suzana? Sim. O que essa moça lá do G. Almeida me alertou. E eu fui lá verificar. Era um momento que você tirava qualquer dinheiro do pai e da mãe. Eles vendiam tudo na época. Eu lembro que na época tinha telefone, valia muito dinheiro, né? E ficava até corretores ali em frente
da Santa Casa, nas proximidades, para comprar telefone, carro, e teve gente que vendeu até casa. Que absurdo. Porque eles ficam desesperados. Você imagina seu filho com febre, doente, chorando, gritando por você não podendo. Poder ajudar. O momento mais desesperador possível para uma criança, né? E para um pai, principalmente. E a criança, a gente sabe disso, tem medo. Temor, você fica sozinho, você já está fragilizado, doente, ficar sozinho num ambiente desse, você tem medo. Você tem terror, né? Então, quando nós constatamos aquilo, eu peguei laudos de médico dizendo que, inclusive, a recuperação, e é verdade, a recuperação de uma criança que passa a noite chorando em estresse, isso causa um estresse profundo. Se ela está com febre, uma infecção, piora. Né? Então, o Estado brasileiro gastava muito mais em proibir o acompanhamento do pai e da mãe do que se assim o fosse. Até porque o acompanhamento do pai e da mãe custa muito pouco, né? E além do que é muito dolorido, né? É muito dolorido. E aí caminhamos tudo isso e recebemos lá na época do ECA uma carta do então presidente Fernando Collor, de tão má lembrança para outras tantas coisas, mas para mim de boa lembrança, porque fez isso. Foi uma boa contribuição. E dizendo que a contribuição havia sido aceita e que seria incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi muito eles legal. Implementaram. Foi muito bom. Bom, nós prometemos que a gente ia voltar a colocar a matéria que nós colocamos com o professor João Batista Scanapeco, explicando para nós o 14 de julho, qual a importância do 14 de julho, explicando por que nós temos uma rua importante, movimentada, aqui em São João da Boa Vista, chamada Rua 14 de Julho. E nós vamos conferir, então, a fala do querido, do saudoso, do amado professor João Batista Scanapeco. Quanta gente está matando a saudade desse professor, da esposa dele, Dona Maria José, pessoas muito queridas, pessoas muito amadas, aqueles professores mesmo, na essência da palavra, que ensinavam, que amavam seus alunos. E o professor João, além de tudo, tem uma formação cristã, né? Uma pessoa sempre envolvida com a igreja. Enfim, é uma pessoa extraordinária. E está bem, bem. Vocês vão ver que ele está bem de saúde, chegando aí aos 90 anos de idade, mas está bem de saúde. E ele vai explicar, dar mais uma aula para nós aí. A importância do 14 de julho. Vamos conferir. Bem, eu estou relativamente bem com a idade que eu estou curtindo, estou caminhando para os 90 anos, mas ainda, graças a Deus, eu estou podendo fazer muitas coisas. Uma das coisas mais é fazer aquilo que eu gosto, contar pedaços de história. Como, por exemplo, amanhã é 14 de julho, nós temos uma rua importante aqui em São João chamada 14 de julho. E passa despercebido por que ele é 14 de julho. 14 de julho é o Dia Nacional da França, é o dia da Revolução Francesa, que mudou o mundo, a Revolução Francesa. Ela deu origem a outros acontecimentos no mundo, como consequência. Foi a queda da Bastilha. Bastilha era a prisão do rei da França, terrível. Maria Antonieta, seu esposo, e o povo da França cantando Alors enfants de la patrie, le jour de glória est arrivé. Quer dizer, agora a França, o dia de glória chegou. Foi a tomada da Bastilha, que era a prisão do rei. E essa prisão do rei depois gerou na guilhotina, para matar tanta gente que eles queriam executar, precisaram fazer uma máquina que matasse mais depressa, chamava guilhotina. O senhor que inventou a guilhotina chamava Monsieur Guillotin, daí o nome guilhotina. Então, imagine vocês, o próprio rei foi guilhotinado, e a rainha também, e outros nobres também foram para a Bastilha, inclusive o Lavoisier, o grande cientista. Então, temos em São João uma rua, 14 de julho, importante. Quem deu esse nome há muitos anos atrás, a 14 de julho, foi o senhor Antacle. Ele tinha uma chácara lá no final, e essa rua era uma estrada, e ele era uma pessoa que gostava muito de francês, ele falava fluentemente o francês, e ele deu o nome a essa estrada, a essa saída, de 14 de julho,
que em homenagem à França. Aí, então, hoje a bandeira tricolor está tremulando na França inteira, de norte a sul, lembrando esse dia histórico, o dia que a França guilhotinou os reis e derrubaram a Bastilha, que é a prisão do rei, e o povo assumiu a liderança. Bom, a Revolução Francesa, vocês sabem que toda a revolução ela é baseada num ideal filosófico. Nós temos filósofos, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, são os filósofos. Toda a revolução tem um embasamento filosófico. E esse ideal da França de liberdade contaminou o mundo, influenciou os Estados Unidos na sua guerra de independência, influenciou outros movimentos no mundo de liberdade. E no Brasil também tivemos consequências dessa Revolução Francesa, porque Portugal tinha muitas relações, tanto com a Inglaterra como com a França, muito mais com a Inglaterra. Por isso que em Portugal não houve muita influência, porque era mais ligado à Inglaterra. Mas os países como a Espanha e outros ligados à França, a Bélgica, a Holanda, todos, a própria Áustria, porque a imperatriz era austríaca. Então teve uma influência e o povo começou a pensar diferente na liberdade, num tipo de governo diferente. Então, está aí então, Suzana, nosso querido professor João Batista Canapeco, explicando o dia de hoje, né, a importância do 14 de julho, explicando para nós também a rua 14 de julho, que já é uma avenida aqui. Deixa eu registrar aqui o comunicado do Fernandinho Franco Borelli, cumprimentando a Rádio Piratininga, o jornalismo da Piratininga. Ele diz aqui que está cada vez melhor e alcançando uma grande audiência. Deus abençoe a todos. Ela é de grande prestígio, a Rádio Piratininga, e é mesmo, graças a Deus. O povo ama a Rádio Piratininga, a gente percebe isso todos os dias, em várias manifestações. Abençoe toda a equipe, muito obrigado, abençoe você também. Vocês são profissionais, essa emissora é sensacional, olha que legal. Obrigado aí pelo elogio, viu? Olha, a Eliana Machado lembra aqui a situação da Avaped, que está numa situação também muito ruim, sede. Nós vamos fazer uma reportagem lá, viu, Liana? Vamos ver como é que está essa situação aí da Avaped. O Paulo Jeremias lamenta muito a situação que nós estamos vivendo aqui em São João e ele diz assim, está deixando a desejar. Tá? O Diogo Lima foi quem nos solicitou aí que convidássemos publicamente a prefeita para vir aqui na emissora. Fiz publicamente, viu, Diogo? E ele põe aqui, infelizmente ela prestigia apenas alguns veículos de imprensa. Para nós não tem importância nenhuma isso, viu, Diogo? Nós cumprimos aqui com a nossa obrigação. A gente gostaria e conta muito que a prefeita cumpra com a dela também, né? E a dela é prestar conta para a população, para todos de um modo geral. O microfone continua aberto a ela no momento que ela quiser, não é? Sem qualquer tipo de perseguição, de preconceito, né? Não temos interesse nenhum de achincalhar quem quer que seja, né? Oposição pela oposição, oposição por algum interesse pessoal, particular. Não se trata disso, não é isso. A nossa preocupação é com um jornalismo verdadeiro, franco, imparcial, justo. E fique sempre sabendo, você que ouve nesse momento, né, que os microfones sempre estão à disposição, que todos os assuntos aqui pautados a gente imediatamente reporta aos departamentos responsáveis pela prefeitura, colocando à disposição o espaço para que eles também se manifestem, se justificam, e que esse é o nosso objetivo. Se alguém lhe contar alguma outra história, né, se alguém se vitimizar, porque também tem isso também, tem, né? muito, sempre acontece, não há o porquê. Nós estamos aqui abertos ao legislativo, ao executivo, qualquer vereador que queira vir aqui também, né, se colocar. Eu acho isso bastante importante. É uma rádio que está prestando serviço à comunidade. A comunidade tem o direito de estar conhecendo os pensamentos aí da nossa, do nosso poder, né, poder legislativo, executivo, né, e até o judiciário, no caso. Então fica aqui bem claro, você ouvinte também, que você tem uma imprensa, um jornalismo
bastante isento. Olha, estou recebendo aqui uma fala do deputado Simão Pedro, olha que honra, nos acompanha aqui. Grande professor nosso na Unify, sociólogo bastante entrosado, com livro publicado, né? Que ele nos deu oportunidade. Quando foi secretário no governo em São Paulo, também trouxe uma série de oportunidades aí com palestras aos alunos. Tá certo. Hoje nós estamos com o horário bastante estourado aqui, mas nós vamos trazer o deputado aqui para explicar isso. Mas ele está informando aqui sobre o programa que nós acabamos de falar, né? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Que até 2026 a meta é contratar mais 2 milhões de moradias. Que maravilha! Diz aqui o Simão Pedro pede para a gente informe aqui. E que essas regras que nós falamos incluem a ampliação do acesso de faixas de renda, redução de taxas de juros e aumento de subsídio para aquisição do imóvel, entre as melhorias. Que interessante. E que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa de habitação popular já executado no Brasil, foi criado em 2009. Na segunda gestão do Lula, teve seu incremento no governo da presidente Dilma e já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais. Bom, enfim, depois a gente coloca aí as mais informações e o espaço também é aberto aqui para o Simão Pedro, agradecendo a ele. Acabou de enviar nesse instante essa mensagem aqui para a gente da Rede Piratininga de Comunicação. Importante o trabalho dele como um bom político, né? Está aí há anos. Eu agradeço a atenção dele de nos estar acompanhando, né? Bastante. Acho fundamental isso, estar nos acompanhando, estar dando uma satisfação, não é? E também quero acrescentar aqui, deixa eu ver uma mensagem, onde nós colocamos o caso da dona Nair, que está lá na fila esperando, dona Nair, uma operação, está preocupada, pode perder a perna. Né? Ela não sabe se vai conseguir essa cirurgia, não é? Porque ele está... E ela está temendo até perder a perna, né? Nós encaminhamos as nossas autoridades. Quero agradecer a Patrícia Magalhães, lá do DRS, Departamento Regional de Saúde, que nos enviou uma resposta que está averiguando, vai averiguar o caso da dona Nair e que ainda hoje ela vai falar conosco para saber como é que está essa questão, que se realmente constatar que ela tiver algum risco, vai reavaliar a situação dela e tentar acelerar aí o procedimento médico que se faz necessário. Então, muito obrigado aí a Patrícia Magalhães, que nos respondeu também ao nosso questionamento aqui. Espero que a prefeita também responda aos questionamentos que fizemos. Sem dúvida, vamos aguardar, sempre. Okay? Então tá bom, eu acho que falamos demais pelo nosso tamanho. Né? O Biagione já deixou aqui um abraço a todos vocês e agora é a hora da gente se despedir também. Sim, muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Estamos aqui à disposição, sempre servindo aos interesses da população. A partir de segunda-feira a gente entra numa nova programação, a Rede Piratininga está num processo de reavaliação, de programação, de grandes mudanças. Nosso departamento de jornalismo está sendo formado. Nós não teremos mais o podcast após a edição do Rotativa no Ar. Hoje nós vamos colocar um novo podcast do Dr. Celso Tarotti, que aborda questões que inclusive está repercutindo aqui nas redes sociais, muita gente comentando, falando, pedindo para novamente exibirmos aqui o podcast. Nós vamos colocar pela AM 970, certo? E outra coisa pela Rede Piratininga e também pela Connect TV. São programações diferenciadas, tá ok? Então pela AM 970 a gente entra aí com o nosso último programa dessa série de podcast. Depois entramos com uma nova programação e nós vamos... o podcast será algumas vezes só por semana aos sábados, que serão exibidos aí e mostrados pela AM 970 os nossos podcasts, ok? Ok. Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira. E um bom final de semana a todos. E espero não entrar em extraordinária, né? Porque se vier esse ciclone, se tivermos problema, se tivermos alguma coisa, nós vamos entrar pelo Rede Piratininga de Comunicação em edição extraordinária a qualquer momento. Grande abraço, fiquem com Deus.